gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 16. 1 a 18. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Nós vamos ler. Vai aparecer ali para mim? Opa, vamos lá. Vamos ler juntas? Você aí quietinha, lendo na sua palavra e eu lendo aqui, senão vai dar maior confusão, amém? Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá foi viver com sua mulher e com os seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Continua. Até o 18. Ruth 1, 2. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os seus 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam um caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: Vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas, cada qual com o seu marido e comigo. 10, 9. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhe beijos e despedida. E elas, no entanto, começaram a chorar alto. E lhes disseram: Não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, estou velha demais para ter outro marido, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim. Ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida da sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. 16. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Esse é um versículo-chave. Para onde tu fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém? Quem conhece essa história? Amém? Essa história é uma história extremamente edificante. É um livro, o livro de Ruth tem apenas 4 capítulos. Se um dia você tem preguiça de ler a Bíblia, se às vezes você está pensando, mas eu vou ler Salmos, são 100 e poucos, né? Capítulos, lembre-se, um livro da Bíblia chamado Ruth, com o nome de uma mulher, tem 4 capítulos e extremas lições para a nossa vida, amém? Então eu incentivo você durante a semana a estar lendo o livro todo, tá bom? Se você lê um por dia, em 4 dias você termina, amém? E o contexto deste livro
é uma história muito interessante. Eu gostaria que agora você fechasse seus olhos e nós vamos orar para que o Espírito Santo, não a Pri, mas o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, fale ao seu coração aquilo que você precisa entender, absorver e ser transformado através da palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti este momento, Senhor. Este momento é o momento da palavra, Senhor, e a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é capaz, Senhor, de discernir todas as coisas dentro de nós. Nós queremos clamar ao Teu Espírito que esteja nos levando a toda essa verdade. A verdade que precisamos enxergar, que precisamos entender, que precisamos viver através desses princípios tão essenciais na nossa vida, Senhor. Que possamos, Senhor, ser realmente impactadas pelo poder da Tua palavra, para que possamos não apenas ser ouvintes da Tua palavra, mas praticantes e assim honrarmos o Teu nome e Tu poder nos chamar de Tuas amigas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Esse contexto é muito interessante porque é muito real nos dias de hoje, né? Nós vivemos hoje um contexto natural onde é muito difícil a gente ter amigas, sim ou não? Né? Talvez a gente fale que a gente tem muitas amigas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou sanguínea, então para mim, eu já me mudei em vários lugares, já passei por várias cidades devido ao trabalho do meu esposo. Em todos os lugares eu tive não tanta dificuldade, mas eu tive facilidade de fazer amigas e até hoje eu tenho amigas em determinados lugares. Mas para a maioria das pessoas é muito difícil confiar, devido a tantas coisas que às vezes nós passamos na nossa vida, né? Quem aqui já não foi às vezes traída por uma amiga? Quem aqui às vezes não depositou sua confiança em alguém e fechou o seu coração devido a ter confiado numa pessoa errada e de repente decidiu, eu não quero mais ter amigas? Mas essa noite eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, amém? Mesmo que você tenha amigas, você vai entender de uma maneira diferente que os laços de amizade, que é o nosso título da ministração de hoje, laços de amizade são conexões do céu na terra, amém? Você pode repetir comigo? Laços de amizade são conexões do céu na terra, amém? Deus usa pessoas para mudar a nossa história, para mudar o nosso destino, para nos tirar do lugar do conforto e às vezes do lugar onde nós estamos, achando que nós estamos certas, né? Não é melhor eu ficar sozinha, é melhor eu ficar calada, é melhor eu não falar nada para ninguém. Nós estamos vendo aqui a história de 3 mulheres. A primeira mulher que nós vemos aqui é Orfa, que foi uma das noras, né? Orfa, Noemi e Ruth, né? E nós que conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra, nós temos que saber que Deus, Ele é onipresente, onisciente e Ele é onipotente também. Onipotente, onisciente e onipresente. Amém? O que significa isso? Ele está em todos os lugares. Amém? Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E Ele também, Ele é... Deixa eu abrir aqui que está dando um probleminha que está toda hora fechando aqui. E Ele principalmente, né? Ele é onisciente, Ele conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos. Amém? Então, um Deus que nós servimos, que Ele é onipotente, Ele tem o poder de mexer as coisas ao redor da nossa vida. Situações difíceis que nós vivemos, a gente às vezes pensa, onde estava Deus? Ele estava lá com você, amém? Você pode crer nisso? Situações às vezes tristes que nós passamos, situações tão difíceis que às vezes nem é Deus que quer que nós estejamos lá. Nós nos colocamos em momentos difíceis, em situações difíceis, muitas vezes. E Deus, Ele é desse jeito. Ele pegou uma sogra, tirou toda uma família de Belém, através da sua onipotência, e levou para uma terra estrangeira. E lá ele, com a sua poderosa mão, assim como diz Salmo 139, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, amém? Mesmo que nenhum deles ainda havia acontecido na nossa vida. E assim foi na vida de Ruth, de Orfa e de Noemi.
Mas lá houve várias situações e Noemi, ao longo do seu caminho, perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos, e isso a tornou, de uma certa forma, amarga. As situações da vida fizeram com que ela fechasse o seu coração, ao ponto dela dizer: o Senhor veio com a sua mão sobre mim. E ali ela tinha 2 noras, Orfa e Ruth, perdão. E ali nós vemos 3 atitudes diferentes. Diga assim: Orfa, ela teve a indecisão. A princípio, ela disse: eu vou com você, nós vamos. Ela foi até certo caminho. Mas no meio do caminho, a indecisão fez com que ela voltasse atrás. Amém? Numa das últimas ministrações que a gente ministrou aqui, a gente falou muito sobre isso. Sobre a gente estar parada e olhar para o passado. Amém? Ela voltou para a sua terra, ela voltou para a sua família, ela voltou para os seus deuses. Ela escolheu viver a mesma coisa. E às vezes ao longo do caminho, muitas de nós escolhemos pela nossa escolha, porque às vezes é muito fácil nós culparmos as situações. Ai, porque eu perdi o meu marido, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque eu fui traída pela minha amiga. E nós decidimos voltar para trás, assim como Orfa fez. Então o que aconteceu com Orfa? Ela voltou a viver a mesma vida, o mesmo destino. As 3 tinham a mesma oportunidade de sair de um lugar e ir para algo novo no Senhor, amém? Mas uma foi até certo ponto e voltou, amém? A segunda, Noemi, ela passou por muitas situações difíceis. Eu, graças a Deus, ainda não perdi ninguém assim muito próximo. Mas muitas pessoas aqui já perderam pai, mãe, né? Já perderam às vezes um esposo, uma irmã, alguém próximo. Não deve ser fácil. Mas aquela mulher estava naquele lugar, mas ela decidiu: vou voltar para a minha terra. Você sabia que Belém significa a terra do pão? E o que significa a terra do pão? Trazendo para o lado espiritual, é a terra, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, amém? Ela decidiu: eu vou para a terra do pão, eu quero algo novo, amém? E assim ela decidiu, mesmo com o coração amargo, mesmo com as circunstâncias a machucando, ela decidiu ir para algo novo, amém? Quantas creem que foi uma direção de Deus para a vida dela? Amém? Muitas vezes Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma direção, Deus vê que o nosso coração está ferido, está machucado pelas circunstâncias, por pessoas muitas vezes que o diabo usa para isso. E eu vou te falar uma coisa: Deus também usa pessoas para nos machucar. Você sabia disso? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele mesmo fere, mas é Ele mesmo que cura, amém? Ele mesmo faz isso. Por quê? Porque Ele quer nos transformar. Não tem como nós sermos lapidadas pelo Senhor se nós não formos feridas por Ele, amém? Se uma árvore não for ferida e ali for plantada um galho novo, porque nós somos galhos novos na árvore de Deus, amém? Não tem como ela dar fruto, não tem como ela florescer. Então, muitas vezes Deus nos fere para nos trazer crescimento, amadurecimento. Os nãos da vida são usados por Deus para tratar conosco, amém? E assim foi na vida desta mulher, Noemi. Mas Ruth, a terceira mulher da nossa história e a principal. Mirela, tu consegue botar aqui para não sair mais para mim? Cadê a Mi? A Mirela está vindo lá, que ela entende, eu não entendo muito, gente. Amém? Então, Ruth já foi diferente. Ruth tomou uma decisão que trouxe resgate, um novo Deus, um novo povo e um novo legado. Amém? Diga assim comigo: um novo povo, um novo Deus e um novo resgate, amém? Houve mudança do destino dela. Consegue deixar parada assim? Consegue? Amém? Então é uma nova história, um novo destino através da vida dela. Amém? E lá você pode abrir lá em Ruth capítulo 3. Deixa eu só ver aqui a palavra. Ruth 3, de 1 a 12.
nós vamos ver o cuidado de Deus quando nós obedecemos à vontade deles. Quantas aqui querem as bênçãos de Deus para a sua vida? Amém? Diga para sua amiga que está do lado. Então, diga assim para ela. Então, obedeça. Amém? Porque, escute uma coisa, essa frase, guarde ela no seu coração. A obediência gera promessa. Amém? Vamos dizer juntas? A obediência gera promessas. Amém? Então, Ruth, através da sua atitude. Volta lá no 1:16 que nós vamos ler juntas. O 16 lá e o 17, que é o principal. Amém? Ruth 1:16 e 17. Vamos ler todas juntas. Vamos lá? Ruth, porém, respondeu. Vamos lá? Não insista comigo para que te abandone. Está muito fraco. De novo. Não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde tu fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Troquei, mas está certo ali, né? Tá bom ali. Tá só o 16. Ali nós estamos vendo uma conexão do céu na terra. Amém? Fala assim comigo. Deus é um Deus de aliança. Naquele momento, Ruth fez uma aliança com a sua sogra. Amém? Uma aliança não é algo banal. Ai, tá bom, então eu vou contigo. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, a pessoa desiste, te larga, te deixa para trás. Nós temos que ser mulheres de aliança, amém? Deus está chamando um grupo de mulheres que tem aliança com Ele e com as pessoas, amém? E essa mulher fez uma aliança com a sua sogra. Depois ela começou a experimentar, a partir do momento que elas voltaram para Belém, elas começaram a experimentar o cuidado de Deus. Deixa eu dizer um segredo para você. Nem todo o esforço do mundo que você faz com as suas mãos é comparável com o cuidado e a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Muitas mulheres hoje estão cansadas, estão sobrecarregadas, porque elas querem fazer com as suas próprias mãos. Ninguém está dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que batalhar, que você não tem que correr atrás do pão, né? Do seu crescimento pessoal. Mas quando o favor de Deus está sobre você, nada é pesado demais. Amém? Cutuca quem está do seu lado, diga assim, acorda. Amém? Nada é pesado demais quando a bênção do Senhor está sobre ti, amém? Você começa a experimentar o cuidado de Deus. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu estava aqui ontem fazendo essas coisas da decoração, eu e a minha amiga Lisa, cadê a Lisa? Preciosa. Eu e a minha amiga Lisa, só nós duas ali valentes fazendo aqueles laços que eu só cortei, tá, irmãs? Não fiz nenhum. Mas ela fez, ela e a Júlia. E ali nós fazendo da decoração e uma pessoa me procurando. Pri, eu quero comprar eu tenho uma consultoria de uns produtos. E ela no meu pé, Pri, eu quero comprar. E eu ali, né? Lisa vem na minha agonia. Eu não fui atrás da pessoa. E ontem eu fechei um valor enorme de uma venda sem ter ido atrás da pessoa. Você pode dizer um amém? Eu nem estou vendendo mais, mas abri uma exceção, fiz essa venda, porque a bênção do Senhor, quando nós obedecemos, ela nos persegue, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Quem aqui quer ser perseguida pela bênção de Deus, levante sua mão. Diga aleluia, glória a Deus, amém? Então é assim que Deus faz. Você, quando menos esperar, o Senhor vai estar te surpreendendo. E Ruth começou a experimentar disso. No capítulo 2, ela começa a fazer, ir atrás do pão, e a cegar. Nós precisamos trabalhar, precisamos fazer a nossa parte, amém? Assim Ruth começou a fazer ali no capítulo 2. E aí ela chegou e ela foi, logo na primeira oportunidade que ela teve, ela já foi vista de olhos diferentes. Quando nós temos a marca da promessa de Deus, aleluia! Quando nós somos marcadas pela bênção de Deus, as pessoas nos veem de modo diferente, amém?
as coisas começam a acontecer na nossa vida, e Deus vai fazendo, e Deus vai movendo, e foi assim, a favor de Ruth. Ela começou a cegar, e começou a buscar o trigo, e tal, daqui a pouco eles começaram já a separar para ela, deixar mais para trás, para ela poder pegar mais, e ela começou a ouvir os conselhos da sua sogra, e a sua sogra começou a direcionar ela, dar conselho, faz assim, faz assado, e ela foi obedecendo, e Deus começou a abundar a vida dela, e ela começou a ser olhada pelas pessoas daquela cidade. Gente, ser uma estrangeira em Israel era algo muito ruim. Às vezes você sente, ai, mas eu nasci nessa cidade, eu nasci na minha família é isso. Esses dias nós fomos fazer uma visita e a pessoa disse, eu não tinha pedigree, e hoje, glória a Deus, Deus tem me abençoado. Gente, não interessa o seu pedigree, não interessa o seu pai, a sua mãe, o seu pai que te fez, ele está no céu te olhando, te abençoando, amém? A presença dele habita dentro de você, amém? Você é filha de Deus, diga eu sou filha de Deus, aleluia! O seu pedigree é o céu, amém? A bênção do Senhor, você é marcada para vencer. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedoras, amém? Sabe o que é uma mais que vencedora? Ela nem entrou na batalha e ela já saiu vencendo, amém? Você pode dizer aleluia? Amém? Você nem entra nas situações ainda, mas o Senhor já venceu por você e é só você tomar posse. Amém? E ali nós podemos ver uma mulher que começou a ouvir os conselhos da sua sogra. Ela começa a obedecer e começa a ser recompensada. Em Provérbios 19, abra sua Bíblia, no versículo 20 e 21 diz assim. Provérbios 19, 20 e 21. Ouça os conselhos e aceite as instruções, e no fim você será sábio. Diga assim comigo, e no fim você será sábia. Quantas mulheres sábias nós temos aqui? Faz assim, ó. Aleluia, eu sou sábia. Amém? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Quantas vezes na minha vida eu fugi do propósito de Deus, gente? Tem uma pessoa que fugiu do propósito de Deus, sou eu. Eu nasci numa casa com um chamado, uma família sacerdotal, e eu rejeitei isso na minha vida durante anos e anos. Enquanto muitas pessoas querem ser pastor, querem ser pastora, querem estar com o microfone, eu rejeitei isso. Eu fugi do propósito de Deus. Mas Deus me alcançou, aleluia! A misericórdia do Senhor me alcançou, e hoje eu estou aqui porque eu não sou melhor que você. Amém? Mas o Senhor me escolheu, assim como o Senhor te escolheu para algo, amém? E ali diz que muitos são os teus planos. Quantos aqui tem planos no seu coração? Vamos ler falando mulher. Muitas são os planos no coração da mulher, mas o que prevalece é o propósito de Deus. No 22. Não, era o 20 e 21, tá certo. Agora Provérbios 15, 22. Vamos ver o que diz lá em Provérbios 15, 22. 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém? Quem pode dizer um amém? Gente, isso eu tenho aprendido cada dia mais. Eu sempre fui muito independente. Na minha casa, eu era conhecida dentro da minha casa como uma pessoa super independente. Meu pai dizia, Pri, independência é morte, ele falava para mim. E eu não entendia, eu queria ser independente. Comecei a trabalhar com 12 anos, já ganhava dinheiro, sempre trabalhei na área de vendas, trabalhei na área de estética durante quase 20 anos. Sempre onde eu ia fazia dinheiro, Deus me fazia prosperar, porque eu sempre honrei ao Senhor. Amém? Mesmo nas minhas fugas, eu sempre honrei o Senhor. E o Senhor sempre me favoreceu e sempre me abençoou. E aí, o que acontece? E eu sempre fui essa pessoa muito independente. Só que aí eu comecei a ver isso. Gente, não pode ser do meu jeito. Eu preciso de conselho. Tanto é que as meninas da equipe,
Elas sabem, eu sempre faço reunião antes. Gente, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Estou pensando isso, estou pensando aquilo, mas eu quero... Né, Simone? Eu quero saber a opinião de vocês, porque é melhor a gente andar juntas, amém? Mais cabeças pensando, bons conselhos, não é conselhos do mundo, não é conselho daquela sua amiga que é separada, daquela sua amiga que tem uma vida destruída, aquela pessoa que anda no mundo, não são esses conselhos. Conselhos de pessoas sábias, amém? Bem-sucedidas, abençoadas. E ali diz que mais são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, amém? Minha sogra foi minha conselheira, é minha conselheira de vez em quando, né? Pastora Heloísa é minha conselheira, várias pessoas aqui. Eu gosto de procurar sempre quem é melhor numa área, e aí eu vou e peço conselho para a pessoa naquela área que aquela pessoa é boa. Então, lembre-se, você precisa de conselheiras, amém? Deus coloca pessoas, conexões do céu na terra para nos abençoar. E Provérbios 13, versículo 10. Provérbios 13, versículo 10, capítulo 13, versículo 10 diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Glória a Deus, amém? Que Deus coloca pessoas assim na nossa vida. Se você for autossuficiente, se você for teimosa, se você for independente como um dia eu fui, o que diz assim? Nós estamos revelando o nosso orgulho que habita dentro do nosso coração. Quem foi o primeiro orgulhoso? Quem sabe me dizer quem foi o primeiro orgulhoso? Lúcifer. Ele ousou ser independente. Ele ousou ser melhor que Deus. E o que aconteceu? Ele foi precipitado para a terra. Então, todas as vezes que nós temos essa tendência de ser independentes, de achar que nós podemos, que nós conseguimos sozinhos, nós estamos nos espelhando em alguém que nós não devemos ser. Amém? O que Jesus era? O contrário. Jesus sempre andava com os discípulos, amém? Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 70, né? Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 3, amém? E Jesus tinha um, que era o mais próximo dele, que era João, amém? Então nós temos que nos espelhar em Jesus, aleluia? Você pode dizer amém? E lá no capítulo 3, que você vai ler em casa, né? Nós vamos ver esse cuidado de Deus também com a vida dela. E uma pessoa chamada Boaz, um homem, começou a olhar Ruth de uma maneira diferente. Lá no 4:13, vamos abrir lá? Ruth 4:13. Nós vamos ver que começa a acontecer um resgate. Amém? A figura de Ruth e a figura de Boaz nos remete à figura da igreja e a figura de Jesus. Amém? Boaz era um homem, Ruth era uma mulher. Amém? E lá diz assim, no 4:13 a 17, Boaz casou-se com... não é esse daí, é no 3, perdão, gente. No 3. Desculpa. Deixa eu ver se tu consegue achar ali para mim onde ela se joga aos pés dele. 3, de 1 a 12? Só o versículo que fala, quando ela chega lá. Então eu vou contar um pouquinho a história. Ela começa a cegar na terra de Boaz. No 14? Vamos ler do 12 em diante. 3:12, pode ser? Vamos lá. Ruth 3:12. Diz assim: a verdade é que sou, vamos ler juntas? Resgatador. Mas há outro que é parente, mais próximo do que eu. Passa-se aqui essa noite, mas eu acho que nós vamos ler eu acho que na hora que ela se joga aos pés dele, tia, vê se tu consegue ver, porque eu não quero ler o texto todo. Quando ela se lança aos seus pés. Acharam? 13:14? 3:14. Vamos ler lá então o 14. Ela ficou deitado aos pés dele até o amanhecer, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve aqui.
Amém? Então ela começou a ouvir os conselhos da sua sogra. E a sua sogra disse: vai, se arrume, se perfume, vai, descobre o pé dele, que ele estava num lugar, no eirado, né? Onde ficava lá o trigo. E se joga aos pés dele e cobre os pés dele. Amém? Essa atitude de Ruth nos arremete no lugar onde nós temos que estar. Qual é o lugar que nós temos que estar? Aos pés de Jesus. Amém? Boaz, lá agora no versículo, no 7? No 7, vamos ler lá, 3:7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. Amém? Esse é o lugar que Deus tem para nós. Amém? É o lugar onde nós devemos estar quando nós estamos sentindo inseguras, quando nós estamos sentindo impotentes, quando nós precisamos ter uma dependência do Senhor. Amém? É o lugar onde nós podemos encontrar o nosso resgatador. Ali, qual é o versículo do resgatador que tu falou antes? Era o 14, né? 14. No 3:14, vamos lá. Ela ficou deitada aos pés... Não, ali tu falou 17? Não, que ele fala: eu sou o teu resgatador. No 12, vamos lá, 3:12. É verdade que sou seu resgatador. Vamos dizer juntos? É verdade que sou resgatador. Amém? Ruth, uma mulher que era estrangeira, não fazia parte daquele povo. Ela começou a decidir e tomar as decisões certas, ouvir conselhos, e ela chegou e se lançou aos pés de quem poderia resolver a sua situação. Muitas vezes nós vamos se jogar no lugar errado. Amém? Quantas vezes nós vamos chorar para a pessoa errada? Às vezes nós vamos lamuriar, murmurar no lugar errado. E ela ouviu o conselho de uma mulher sábia, uma mulher mais velha, mais sábia, e se lançou aos pés daquele que poderia resolver o seu problema. E ele disse: eu sou o seu resgatador. Amém? Quem é o nosso resgatador, mulheres? E eu vou te falar outra coisa. Sabe quem é o seu resgatador? O seu marido. Diga assim: o meu marido é o meu resgatador. Muitas vezes nós mulheres, nós vamos para coisas que não é para nós fazermos. Nós tomamos pesos que não é para nós carregarmos. Muitas vezes nós tomamos decisões que não é para nós fazer. E nós não ouvimos a voz do nosso resgatador. Diga para mim, eu vou perguntar para você, vou perguntar assim: quem é o seu resgatador? Você vai dizer o nome do seu marido. Amém, irmãs? Posso ouvir um amém? Quem é o seu resgatador? Abel. Amém? Quantas vezes o meu marido me tirou de boca, de situações que eu me meti, porque eu achava que eu sabia. Então nós precisamos ter humildade, o contrário de Lúcifer. O contrário do orgulho. Nós precisamos dizer: amor, eu preciso de você. Eu estou num lugar que não é para mim estar. Eu estou fazendo uma coisa que não é para mim fazer. E o teu marido vai te resgatar. Amém? Eu posso ouvir um amém? Se ele não vai te resgatar, começa a declarar pela fé: ele é o meu resgatador. E se você se colocar nesse lugar de humildade perante o seu marido, de fragilidade, você sabia que a palavra de Deus diz que nós somos o vaso mais frágil? Você sabia que fragilidade é diferente de fraqueza? Nós não somos o vaso mais fraco, nós somos o vaso mais frágil. Tudo aquilo que é frágil precisa ser cuidado. Amém? Tudo aquilo que é frágil precisa ser bem colocado no lugar certo, porque senão eu vou bater aqui e vou derrubar esse vidro que é frágil. Amém? E às vezes a gente pega a nossa fragilidade e coloca em qualquer lugar. E aí nós somos derrubadas e somos quebradas, e depois a gente não sabe por que está nesse lugar. Diga: o meu resgatador vai me tirar desse lugar.
Amém? Esse foi um segredo que eu encontrei com meu marido. Meu marido é muito forte, muito colérico, e eu muito independente, muito sanguínea. A gente se batia muito de frente. Quando eu comecei a me colocar, isso aprendi com a minha sogra, né? E a minha mãe também é um exemplo disso. Quando eu comecei a me colocar num lugar, amor, eu preciso da tua oração, amor. Amor, eu estou nessa situação, eu não sei o que fazer, me ajuda. Gente, eu comecei a ganhar o coração do meu marido. Hoje vocês não vê meu marido me elogiar? Sim ou não? Quantos aqui querem ser elogiadas pelo seu marido? Diga amém. Quantas aqui querem ser honradas? Diga amém. Então lembre-se, você é o vaso mais frágil. Você precisa do seu resgatador. E não é só Jesus que nos resgatou, amém? Nós temos o nosso marido para nos tirar do lugar que às vezes nós nos colocamos. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu não sei o que é isso, vamos lá. E aí, para finalizar, né, o resgate, ela se deixou ser resgatada por Boaz. Lá em Ruth, capítulo 4, versículo 13. No 12 pode ser 4:13. Vamos lá. Nós já estamos acabando. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Continua? Até o 17. As mulheres disseram a Noemi, olha o que ela ouviu. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Amém? O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Amém? Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Aleluia! Olha essa transformação da história. Quando você obedece, quando você ouve conselho, quando você se deixa ser resgatado, Deus não muda apenas a sua história, amém? Deus muda a história das pessoas ao seu redor. Noemi estava amargurada no início da história que nós lemos. Ela disse: o meu nome é Mara, amargurada. Mas depois Deus mudou a sorte de Noemi através da atitude de Ruth. Amém? Quantas Ruths nós temos aqui nessa noite? Diga: eu quero ser como Ruth. Amém? Mas Deus está levantando mulheres como Noemi. Eu quero ser como Noemi também. Amém? Eu quero direcionar. Eu quero ser uma mulher de Deus que dá direção para as pessoas, que dá bons conselhos, que ouve a voz de Deus, que ouve o governo do Espírito. Amém? E que governa a si mesmo primeiro e depois consegue ajudar as outras pessoas. Elas foram celebradas, elas foram honradas naquela cidade. Deus não mudou só ela de povo. Deus mudou, ela disse: eu quero o teu povo, eu quero o teu Deus. Onde você estiver, eu estarei. Amém? Onde tu repousares, repousarei. Mulheres de aliança têm vidas transformadas. Amém? Mulheres que se posicionam no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. Elas mudam destinos. Não elas, mas o Senhor muda através da vida delas. Amém? Quantas aqui querem ser usadas? Glória a Deus. E eu tenho um conselho para você. Lá em Provérbios, abra lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, que nós já estamos finalizando. A palavra de Deus fala muito ao meu coração através desse texto. Muitas pessoas usam esse texto, que também serve para casamento. Amém? Mas tem uma versão que diz, que fala de ai daquele que não tem um amigo. Vamos ler lá juntas? 4, versículo 9. Eclesiastes 4, versículo de 9 a 12. Eclesiastes 4. Vamos ler todas juntas, vamos lá. É melhor serem 2 do que 1,
porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. 10. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. 11. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Aqui nós estamos finalizando essa palavra com a conexão do céu na terra. O cordão de 3 dobras, amém? Não se rompe com facilidade. Primeiro ensino dessa palavra: ai daquele que estiver só. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo de 1 a 3, diz assim: Deus falou muito comigo através dessa palavra. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Quando vem a impiedade, também vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Diga assim: misericórdia, Jesus. Eu não quero estar neste lugar. Amém? Lá no 1 diz assim, volta lá no 1. Provérbios 1. Quem quer andar sozinho, quem se isola, quem acha que é bom o suficiente, que pode, como eu contei o meu testemunho para vocês, busca interesses egoístas. O meu, eu tenho que estar bem, as pessoas que têm que mudar não sou eu tenho razão, rebela contra a sensatez. No 2, diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Quantas pessoas nas redes sociais, diga assim comigo, misericórdia, dando indireta, falando das suas mazelas, para quem não vai resolver nada, se expõe, fala coisas que não deve, só mostra a sua insensatez. Será que a pessoa está sendo sábia ou está sendo tola? Tola, gente. Ela não tem prazer no entendimento, ela não quer ouvir a palavra, ela não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Ela quer ter a razão e ela quer vomitar nas redes sociais aquilo que ela pensa. No 3 diz assim, para nós: quando vem a impiedade, também vem o desprezo, e com desonra vem a vergonha. Será que a pessoa que anda sozinha, ela vai ter honra ou vai ter desonra? Então, primeiro, não ande sozinha. Diga assim: não vou andar sozinha. Porque ai daquele que estiver só. A palavra de Deus está falando. 2, se cair, tem quem levante. Ai daquele que cair e não ter uma mão para te estender, para você te levantar. Quantas pessoas estão derrubadas no chão? Porque não tem uma mão, porque não busca uma mão, porque quantas mãos talvez já se estenderam para você e você não quis pegar essa mão. 3, juntos se aquentarão. Então, se cair e tem quem levante, eu coloquei aqui como um apoio físico, alguém próximo, né? Para te ajudar, para te levantar. Não, vamos, você... O que eu recebo de gente? Pri, eu não consigo. Pri, eu não posso. Eu digo, eu posso com você. Se você não tem coragem, eu tenho. Né, Tamara? Se você não tem coragem, eu tenho com você. Amém? Tem gente que tem medo de dirigir. Eu sou super corajosa. Aí eu quero passar um pouco da minha coragem para as pessoas. Eu quero pegar um pouco do medo da pessoa para mim também. Porque a gente aprende com as pessoas que a gente ajuda. Amém? Quantas coisas eu aprendi com as minhas discípulas, com as pessoas que eu acompanho. Essa semana, a Fafá foi boca de Deus na minha vida. Cadê a Fafá? Né, Fafá? O Espírito Santo falou uma coisa comigo essa semana que eu precisava melhorar com a Bebel. E a Fafá estava lá na minha casa me ajudando. A Fafá percebeu. Ela foi orar comigo na nossa terça delas de oração. Amém? Peguei já uma atalaia do Senhor. Ela disse: Pri, você precisa melhorar nisso.
o que o Espírito Santo tinha me falado, usou a vida da Fafá para me corrigir. Amém? A palavra de Deus diz que o amigo afia o rosto do outro amigo. Não sei porque eu não botei, tá aqui esse texto, só que eu não li. Como ferro afia ferro, assim um amigo afia o rosto do outro amigo. Amém? Nós precisamos pedir para o Senhor nos apresentar as amigas dele, amém? As conexões do céu na terra, para que nós sejamos ajudadas e saiamos do lugar onde nós estamos para o lugar que ele tem para nós, amém? E no terceiro, juntos se aquentarão, é o apoio emocional. Amiga, tô triste, amiga, ora por mim. Apoio emocional, vem cá que eu vou te abraçar. Né, Sabrina? Vou te abraçar. Gente, às vezes eu não é da Sabrina que eu estou falando agora, tá? Senão, não é. Quantas vezes eu vou, às vezes, ter um momento de aconselhamento e eu choro junto com as pessoas. Eu choro, eu não aguento, eu choro junto. E é assim que Deus quer que nós sejamos. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E você sabia que é mais difícil alguém se alegrar com você do que chorar com você? Porque quando a gente está bem, que as coisas começam a acontecer, é mais difícil alguém se alegrar com a gente hoje em dia. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Amém? E Deus quer que nós aquecemos as pessoas com o amor dele. Amém? Apoio emocional, o amor de Deus através da nossa vida, com palavras de afirmação, com palavras de bênção, com palavras de ânimo emocional. Amém? E 4, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você pode se levantar? É o apoio espiritual. São as conexões que o céu derrama sobre nós, amém? Deus, o nosso marido e nós, amém? Deus, uma amiga, uma confidente, uma discipuladora, uma mentora e nós, amém? Quando nós pegamos um fiozinho e puxamos, é fácil de romper? Sim ou não? Então não ande sozinho, porque você pode se arrebentar. As coisas podem não dar certo na sua vida, porque você está andando sozinha. E não é esse lugar que Deus tem para nós, amém? Vamos nos unir, amém? Vamos nos tornar amigas, amigas de Deus em primeiro lugar, e amigas umas das outras. Você pode dizer amém?